Procurar. Só um minutinho. Valeu. Nada. Então, a partir de agora, essa aula está sendo gravada, esqueci de falar isso aqui no início. Se tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail para mim essa dúvida, que eu respondo ao longo da semana. Beleza? Nós estamos falando sobre o princípio de Pascal, já havia começado a aula, mas vamos recapitular aqui tudo do zero nesse momento agora. Só um minutinho que estou tentando mostrar um evento aqui de um cara esperto. Gente, pra caçamba. Tal do Arquimedes, você vê? Ver se eu acho uma imagem aqui legal. Essa aqui é legal. Achei. Olha que legal esse invento do Arquimedes. Olha que massa. É um parafuso. Acho que esse desenho não fui feliz nesse desenho. Ah, tá aqui. Tem um de lado que foi mais legal para entender melhor. Olha isso. Massa. Muito, muito genial, né? A rosca do parafuso vai subindo com a água. Cara, os caras é um gênio. Esse é um dos experimentos dele, né? Essa parte aqui é muito legal também, manual. Com certeza. Muito, muito. Cara, é um gênio, né, velho? Tudo rico também, tá? Não tinha como ser pobre. Já falei com vocês milhares de vezes. Não tinha como ser pobre e ser estudioso, não. Tinha só rico que podia ser isso. É por isso que a gente tem que valorizar, né? O acesso à educação que nós temos. Vamos lá. Bom, então, agora falar desse tal desse princípio de Arquimedes. Paulo só trabalhava. Inclusive tem líderes políticos nossos que tem essa fala e tem gravado. Ele falou no vídeo, vou falar quem é não. Mas falou assim que é, pobre ainda não está preparado para receber educação. Você acredita? Cara, medonho o cara falar isso. Mas enfim. Chega mais, olha essa ideia. Considera aqui então, para mim, eu vou colocar um recipiente aqui. Coisa melhor. Uhum. Acho que dá para imaginar de quem que eu tô falando, né? Acho que não, né? Mas me pergunta não, tá? Que eu não quero entrar nesse assunto, não. Por favor. Isso aí dá problema. Ó, então, eu vou colocar dentro de um recipiente um objeto. Retangular. Então, isso aqui é meu recipiente. O objeto vai vir aqui, ó. Beleza. Aí, lindões, vou preencher esse recipiente aqui com um fluido, tá bom? Entendam fluido como a parte sólida, a parte líquida e gasosa da matéria. Vou escrever isso aqui no cantinho. Então, lancei um montão de fluido aqui. Aí, vocês vão concordar comigo que esse objeto agora está ocupando o lugar onde tinha fluido. Vocês concordam? Né? Não tem mais fluido porque o objeto está ocupando aquele lugar ali. Outra coisa que eu queria que vocês lembrassem, enquanto eu vou pintando aqui, é que a pressão aumenta com a profundidade. Vocês lembram disso?
Então, beleza. Guarde isso aí nas ideias, por favor. Peraí que tá travando aqui. Travou tudo, milhões. Travou aí pra vocês não, né? Só aqui. Ó. Tá? Ah, então tô mais tranquilo. Mas no meu PC tá ruim. Também é o. Como é o final do arquivo, como tem toda a frente aqui no mesmo arquivo, né? Ele fica lentão, que bota muita imagem, desenho. Vou até desistir de desenhar essa aguinha aqui. Tem uma manivela aí, alguém? Puder. Beleza. Dá uma raiva, cara. Nossa, chego a suar de raiva, só que eu tenho que ficar quieto quando o computador trava. Nossa senhora, dá uma raiva, parece que eu tô em 1990. Beleza. Aí, como nós vimos então, a pressão ela vai aumentando com a profundidade. E não sei se vocês lembram, pressão e força são grandezas que estão ligadas, matematicamente falando, através da área, porque veja bem, pressão é a razão. Aí, pressão é a razão entre a força e a área perpendicular à força. Então, se eu manipular essa equação, eu vou chegar na conclusão de que a força é a pressão vezes a área. Tudo bem? Beleza. Então, como a pressão ela cresce com a profundidade, beleza? A força também vai crescer com a profundidade. Que força é essa? A força que o líquido faz. E quem está causando pressão aqui dentro desse recipiente é o próprio líquido, beleza? Então nós vamos pensar nessa ideia, ó. Seguinte, primeiro, essa face aqui que está nessa profundidade, ela vai estar sendo pressionada de cima para baixo, vocês vão concordar, né? Então a pressão aqui está sendo desenhada assim, ó. Pá. Vetores com o mesmo tamanho, eu não vou conseguir aqui. Por que com o mesmo tamanho? Porque mesma profundidade. Aqui embaixo, vocês concordam também? Só que o vetor vai ser um pouco maior. Por quê? Porque eu estou mais profundo. Quanto mais profundo, maior a pressão, maior a força. Então, por isso que o vetor força aqui está sendo maior que o de cima. Beleza. E a ideia é que todos sejam do mesmo tamanho. Ah, não. Aí, vou fazer de novo. Então, todos eles estão no mesmo tamanho. Aí você fala, beleza, professor, e daí? Aí, lateralmente também. Só que lateralmente eles vêm crescendo, né? De acordo com eu vou na profundidade, ó, eles vêm, os vetorizinhos estão crescendo linearmente. Por quê? Porque a função da pressão é uma função linear, é de primeiro grau. Ó. É a pressão atmosférica mais a densidade, a gravidade e a altura, no caso a profundidade, né? Então a pressão ela é uma função do primeiro grau. Aí quer dizer, se eu aumento a altura, a pressão vem aumentando linearmente, não quadraticamente, não exponencialmente, nada disso. Por isso que eu estou fazendo uma crescente aqui, ó. Do outro lado, a mesmíssima ideia. Já comecei errando ali, foi mal. Então aqui, eu vou fazer menorzinho, beleza.
Aí olha a ideia do Arquimedes, pessoal. Vocês vão concordar concordar comigo que esse do outro, por exemplo, eu coloquei esse vetorzinho aqui pretinho. Do outro lado vai ter um igual do mesmo tamanho. Vocês concordam comigo? Por que igual do mesmo tamanho? Porque esse ponto está na mesma profundidade desse ponto do lado direito. Então eu vou ter uma força aqui anulando outra força do outro lado. Então o que vai acontecer? Todos esses vetores vão ser anulados por estes vetores. Aí só sobrou essas forças verticais. Como a força vertical para baixo, a força vertical para cima, perdão, é maior do que a força vertical para baixo, se eu fizer a resultante das forças em cima desse cara aqui, a força causada pelo líquido, vai aparecer uma força resultante apontada para cima, vertical, e essa força aqui, Arquimedes chamou de força de empuxo, o que eu vou chamar de EP. Então, beleza? Então, olha só, a força de empuxo, segundo Arquimedes, a força de empuxo é igual Travou, pessoal. Travou. É igual ao peso do líquido deslocado pelo objeto. Um outro ponto. Esse aqui é o princípio de Arquimedes, ou lei de Arquimedes também. Vou escrever outra caixinha de texto aqui. A força de empuxo é vertical apontada para cima. Vocês concordam? Exatamente por conta da ideia das forças, né? Elas vão se anulando aqui, as laterais se anulam, e aí a resultante na vertical é apontada para cima. E agora eu vou deduzir para vocês, deixa só o computador resolver terminar de escrever ali, eu já digitei. E aí eu vou deduzir para vocês a formuleta. Não precisa saber, não precisa aprender a deduzir, mas eu gosto de deduzir para mostrar para vocês que ela saiu de um lugar. E quem gosta, né, de deduções, eu adorava bastante, então por isso que eu faço, porque eu sei que tem sempre alguém que gosta. Então olha só, o que Arquimedes escreveu aqui nesse retângulo? No caso, né? Quem escreveu fui eu, mas a ideia dele, que a força de empuxo é igual ao peso do líquido deslocado pelo objeto. Quer dizer, esse objeto aqui está ocupando o lugar do líquido. A ideia, pessoal, que eu quero que vocês memorizem é a seguinte. Quando a gente... Olha só que analogia esquisita que eu vou dar agora. Quando a gente vai tirar uma espinha, fala a verdade, a técnica, né? Segundo aí os profissionais, ou os profissionais, é apertar para baixo e a espinha vai pular. É a mesma coisa que acontece aqui. A gravidade e a pressão atmosférica querem pressionar o líquido ao ponto dele tentar chegar no centro da Terra, porque a gravidade é apontada para lá. E aí eu coloquei esse objeto aqui dentro. É como se a água e a pressão aqui exercida pela água estivesse tentando expulsar o objeto. É exatamente isso, na verdade. Então, entrei dentro de um fluido. E aí eu estou falando, o fluido vai ser a parte gasosa e a parte líquida da matéria. Sobre nós aqui agora, como eu estou no ar, está agindo a força de empuxo. Só que ela é tão pequena, porque ela depende do ar,
e a densidade do ar é muito pequena, que a gente não sente. Agora, quando eu entro dentro da água, como a densidade da água é grande, é 1, né, grama por centímetro cúbico, aí já a coisa já muda. Se eu entrasse num recipiente com gasolina, eu não ia conseguir nem nadar. E eu nado bem, eu não ia conseguir nadar. Por que, que não dá certo com a gasolina? Vamos entender agora, quer ver? Não dá certo você nadar na gasolina, não funciona. No álcool, na gasolina, nenhum desses líquidos que tem baixa densidade, ou baixa massa específica também, que é a mesma ideia agora nesse momento, vão dar pra gente uma força de empuxo grande ao ponto de eu conseguir nadar nele, flutuar nele. Vocês vão entender por quê. Então, olha só, o Arquimedes ele falou o seguinte, que essa força de empuxo, é P, é igual ao peso do líquido deslocado. Vou botar assim, PLD. Aí, olha só. Então, o empuxo é o peso do líquido, né? Peso é massa do líquido vezes a gravidade. Lembra que isso aqui é o líquido deslocado. Tudo bem? Beleza. Aí, olha só. Eu vou pausar agora a ideia, porque eu vou lançar uma outra ideia que tem a ver com densidade. Porque, veja bem, a densidade daquele líquido ali é a massa de líquido dividido pelo volume do líquido. Você concorda? Então, manipulando essa equaçãozinha, eu vou chegar na seguinte ideia, que a massa do líquido é a densidade do líquido dividido vezes o volume do líquido deslocado. É nóis? Então, vou lançar agora essa ideia aqui na equação da esquerda. Então, vai ficar a força de empuxo é a densidade do líquido, o volume de líquido deslocado, vezes a gravidade. Professor, não entendi. Onde tinha massa, eu coloquei densidade do líquido e volume de líquido deslocado. É nóis? Aí a gente finalmente vamos chegar nessa equaçãozinha aqui, conhecida como princípio de Arquimedes, ou lei de Arquimedes. É o seguinte, que o empuxo é igual a densidade do líquido, gravidade e volume de líquido deslocado pelo objeto. Parece muito com a lei do Steven, né? A lei do Steven é densidade, gravidade e altura, profundidade, né? A do empuxo é densidade, gravidade e volume de líquido deslocado. Tudo bem? Show. Então, agora eu tenho uma noção que é a seguinte, poxa, quando eu entro na água, ou entrei na água, beleza. Eu, por exemplo, beleza. Deixa eu só desbloquear a sala, pronto. Quando eu entro, por exemplo, eu tô lá na praia, beleza. Para eu pegar alguém, segurar alguém no colo, alguma coisa dentro d'água, é fácil pra caramba, né? Vocês repararam isso? Aí eu vou saindo da água com aquela coisa ou aquela pessoa no colo, vai ficando pesado o negócio. O que será que está acontecendo? Ora, quando eu entro dentro de um fluido, esse fluido tenta me expulsar, fazendo uma força vertical, ou seja, acaba me ajudando na tarefa de manter a coisa ou segurar a coisa no colo. Outra coisa que a gente tem que perceber é que essa força ela depende exclusivamente do líquido, tá vendo? Tudo é do líquido aqui, ó. A dependência do objeto está aqui. Por quê? Porque quem desloca o líquido é o objeto. Então, quanto mais volume de líquido o objeto conseguir deslocar, maior a força de empuxo. Olha que loucura. E agora, quanto maior a densidade do líquido, quanto mais denso é o líquido, maior a força de empuxo. Aí se eu pensar, pô, a densidade da água é 1. A densidade do álcool faz um favor para mim, Samuel. Pesquisa para mim, por favor, a densidade da gasolina, por exemplo. Qual é a densidade da gasolina? Pode ser qualquer unidade de medida que você encontrar aí. Tá aqui 770 gramas por litro. 770 gramas por litro? É.
Ou seja, 0,7. Enquanto a água é 1 quilograma por metro cúbico, olha que diferença. Espera aí que eu vou acertar aqui. Enquanto da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico, olha essa diferença. No caso, vou passar para quilograma, que acho que fica melhor da gente entender, né? 700 gramas daria 0,7 quilogramas por litro. E a água é 1 quilograma por litro. Uma diferença é grande, né? No caso aqui. Nadar na gasolina é uma tarefa muito difícil, muito impossível de acontecer, na verdade. E para finalizar, lindões, a ideia aqui da nossa aula. Deixa eu só levantar a tela. Isso. Isso. Eu vou pedir para a gente poder analisar, sabe o quê? Condições de flutuação e submersão. Ah, tá. Vamos comentar um negócio aqui. Bom, tem um objeto que precisa dessa força de impulso para funcionar, que é o submarino, né? O submarino funciona isso. E isso, Camille, quando nós estivermos falando de um líquido puro, a gente pode falar de massa específica, porque é específico para aquela substância. Quando nós falarmos de mistura de substância, aí é melhor a gente falar de densidade. Por isso que eu coloquei aqui densidade na fórmula. Muitos livros trazem a ideia da massa específica. Mas vários problemas falam sobre, por exemplo, a densidade da água do mar. Aí lá você tem sal e água, em geral, né? Tem mais coisas, sal e água. Então não tem como falar de massa específica da água salgada. Massa específica é só da água doce. Aí, bom, na água salgada a gente fala de densidade. Na apostila está massa específica, em vários outros lugares está massa específica. Mas quando eu coloco sal aqui, eu já não posso falar de específica, porque é sal e água. Aí a gente fala de densidade, tá? Aliás, uma parada curiosa para você fazer, por exemplo, com um irmãozinho seu, ou com um primo, né? Uma criança curiosa, ou para despertar a curiosidade na criança, é o seguinte: coloca um ovo dentro d'água. Se o ovo estiver bom, ele tem que ficar lá no fundo. Isso aí é até um teste para quem gosta de cozinhar, porque, putz, cara, acontece uns negócios esquisitos. Você vai abrindo ovo, vai fazer uma receita lá de boa, abrindo ovo. Aí você bota 10 ovos na receita, o 11º ovo está estragado. Aí você tem que jogar aquilo tudo fora e botar de novo. A não ser que você quebre o ovo fora, né? Então, para poder você não ter esse problema, calma aí. Para você não ter esse problema, ou você coloca o ovo dentro da água antes, né, de abrir. Aí se ele afundar, ele tá bom. Se ele boiar, ele tá ruim. Ou você quebra o ovo em algum lugar, vê se ele tá bom, depois coloca na sua receita. Agora, o que isso tem a ver, né, com a nossa aula? Você pegar um ovo e colocar ele dentro da água, ele tem que afundar, beleza. Se você começar a jogar sal aqui, ó, sal, vai jogando sal. A densidade vai aumentando, só que você tem que ir misturando, né, pro sal diluir na água. A densidade vai aumentar ao ponto do ovo flutuar. Quer dizer, você não mexeu nada no ovo, o ovo continua igual. Quer dizer, o volume de líquido deslocado pelo ovo é igual, que é né, tem um volume fixo. A gravidade continua igual. Como que o ovo começou a flutuar agora? Nós aumentamos a força de empuxo. Como? Aumentando a densidade. Beleza? Tem várias coisinhas pra gente falar sobre isso aí. Bom, falta 2 minutos. Faltam 12 minutos para finalizar nossa aula. Aí, olha só. Boa. Então vamos lá. Então considera o seguinte, ó, vou colocar um objeto dentro do fluido.
tem um fluido em volta dele aqui, tá? Vou desenhar um recipiente que tá demorando pra caramba. Tá ali o objeto. Aí, se o peso desse objeto vai, bebê. Aí, se o peso desse objeto for maior do que a força de empuxo, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai submergir ou vai flutuar? Ele vai querer submergir ou vai querer flutuar? Vai querer submergir. Beleza. Bom dia, Lila. Galera, vou escrever na mão mesmo, tá? Desculpa, vocês vão me perdoar a letra. Porque tá muito lento o PC hoje, tá me atrapalhando, tá tirando até a minha vontade de ser feliz. Submergir. Beleza. Aí, também não vou ficar mudando muito de cor, não. Depois eu vou melhorar essa aulinha, tá? Vou passar ela limpo. Aí a próxima aula ela vai estar bem bonitinha, organizada, tudo bonitinho. Hoje o computador também. Bora, lindão. Aí. Beleza. Aí então agora o peso vai ser igual à força de empuxo. Peso igual ao empuxo. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai ficar em repouso. Você concorda? É isso, exatamente. Enquanto eu vou desenhando aqui, vamos começar com umas coisas. Vocês sabem como que o submarino ele vai descer, né? Ele foi construído justamente para poder navegar debaixo d'água. Só que hora ele vai conseguir, hora ele desce, hora ele sobe. Quem ajuda ele a subir é a força de empuxo. Só que o submarino ele é feito de um material rígido. Ele não consegue mexer no volume dele, ele não consegue inflar para subir. Igual, por exemplo, aqueles. Não sei se vocês já viram os coletes de surfistas que pegam ondas gigantes. É um colete normal, beleza? Comum. Só que ele tem um cilindrinho assim com ar comprimido dentro dele. Bem aqui em cima. E uma cordinha. Quando o cara puxa essa cordinha, esse ar comprimido é liberado e aí vai para o colete. E infla o colete. E aí a força de empuxo sobre esse cara aumenta pra caramba e ele vai lá e vai ficar na superfície, com certeza. Ora, o que aconteceu naquele caso ali? Eu não mexi com a água. Eu mexi com o volume de líquido deslocado. Nesse caso agora, o último caso, pessoal, ó, é que o peso é menor do que o empuxo, tá? Para a gente poder concluir direitinho. Aí nesse caso aqui, o objeto vai querer flutuar, né? Então, ó, quando eu quero repouso, eu tenho que ter essa noção de igualdade. Quando eu quero submergir, eu tenho que ter a noção do que o peso tem que ser maior que o empuxo. E quando eu quero flutuar, eu quero o contrário. Se a gente pensar no submarino, que é essa a ideia que eu quero chegar com vocês, no momento que eu quero afundar, eu tenho que fazer com que o peso fique maior do que a força de empuxo. Só que o submarino, ele tem volume fixo. Lembra que esse LD é volume de líquido deslocado, é o volume de líquido deslocado. O submarino tem volume fixo, então, e ele não pode mexer na densidade da água do mar. Então, quer dizer, a força de empuxo para um submarino é fixa quando ele está totalmente dentro da água.
que ele pode mexer? No peso dele. O submarino pode mexer no peso. O submarino tem um compartimento em que ele alaga o compartimento, aí aumenta o peso e aí ele quer descer. O submarino quer se manter em repouso. Aí tem uma bomba que bombeia a água do mar para fora desse compartimento, fazendo com que o peso diminua, e aí o submarino vai ficar em repouso lá, onde ele quiser. O submarino quer flutuar agora. O que ele faz? Ele diminui a força-peso dele. Como que ele diminui a força-peso dele? Lançando água para fora, ficando mais leve. Então o submarino toda hora ele vai mexer com o peso. E com as bombas, né? De jogar água para fora e de jogar água para dentro. É isso que acontece. Professor, e um balão? Os balões também. Balão. Só sobe por diferença de densidade. Por conta do volume deslocado pelo aquele... que é a parte de cima, né? Aquele tecido. Então a força de empuxo num balão é uma força de empuxo muito alta. Por quê, professor? Ele ali dentro daquele tecido, ele armazena através daquele fogo, daquela chama que ele lança chama, né? Aí aquele fogo, aquela queima produz ar quente. Aí o ar quente tem uma densidade muito menor do que o ar que está do lado de fora, frio. Aí o balão quer subir por conta da força de empuxo, por conta da diferença de densidade entre, né, o balão, entre o ar que está dentro do balão. O cara quer descer, ele para de lançar o lança-chamas dele lá. Aí o ar vai esfriando, vai aproximando a densidade do ar com a densidade dentro do balão e o balão vai descendo. O cara quer subir de novo, ele esquenta o ar outra vez, aí ele cria uma diferença de densidade entre o ar dentro do balão e fora do balão. Vocês já entenderam tudo isso aí? E é assim que o balão vai funcionar. Belezinha, lindões? Para finalizar, eu vou falar um tal de um peso aparente. Que a situação é essa. Faz de conta, então, que eu peguei uma balança graduada em newtons. Beleza, Camille? Eu peguei uma balança aqui. Oxe. Vai, PC, seu lindo. Vou falar assim, no seu tempo, computador, no seu tempo. Quando você quiser, você pode funcionar corretamente. Obrigado. Tá vendo? Só falar com carinho que funciona. Então, isso aqui é uma balança. Aí, meus amigos, Samuel tá aqui, ó. Isso, tem que... Mas tem que falar, Samuel, tem que falar com as coisas. Aprendi isso com uma colega. Vai, bebê. Efeitos da quarentena. Tô falando com as plantas, com as coisas. É a energia que você manda pra... Opa, a física quântica até fala sobre isso, tá? Então, Samuel, lancei aqui você dentro da água. E a balança tá junto, tá? Não ajuda a crescer. Com tudo, Samuel. Pô, depois depois uma outra hora, quando você me lembrar, eu vou te mostrar um videozinho que fala sobre o poder da mente. Tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando agora. Então, lancei Samuel dentro da água. Beleza. E tem uma balança nos pés de Samuel ali. Beleza? A balança está parada em repouso lá em cima de alguma coisa ali. Beleza, Samuel. O que a balança vai marcar? A balança vai marcar o próprio peso do Samuel? Menor, boa, Samuel. Isso aí, essa é a ideia que eu quero. Então, a balança vai marcar um peso diferente. Ué, como que a balança vai marcar? Que peso é esse? Deixa eu só escolher o pincel aqui. Isso, beleza, bebê. Não, outra cor. Aí,
Aí é o seguinte, quais são as forças que atuam sobre Samuel? Peso, força de empuxo e a força normal, a força da balança, né? Que está equilibrando todo mundo. A balança está fazendo a força no Samuel para cima também. E essa força eu vou chamar, sabe de quê? De peso aparente. Então, equacionando esse desenho ali que eu fiz, que o empuxo mais o peso aparente, que é a força normal, né? Força de contato entre a superfície da balança e os pés de Samuel, vão ser iguais ao peso. Aí, olha só, passando o empuxo para lá,